Salve, salve galera! Começa agora o Tela 1 Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. Vamos discutir hoje a situação do futebol paranaense. E para falar sobre os assuntos, temos dois convidados. O jornalista Ayrton Batista Júnior, produtor de esportes da Rádio CBN Curitiba e que também mantém o blog Boleiros e Barangas no portal Globoesporte.com. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite e azar de vocês por terem me convidado. E também a jornalista Nádia Mawad. Ela é repórter do programa Globo Esporte da RPC TV e também mantém um blog sobre futebol no portal Globoesporte.com. Seja muito bem-vinda, Nádia, e obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês. Como a Ayrton disse, o azar é totalmente de vocês que tem a gente aqui hoje. Muito bem, o nosso debate será dividido em 3 blocos. Neste primeiro, vamos discutir a seca de títulos expressivos no nosso futebol. No seguinte, vamos falar sobre o esvaziamento dos estádios. E no terceiro, vamos discutir problemas financeiros que os nossos clubes estão passando. Bom, para começarmos o debate, vamos com informações do nosso repórter Leonardo Doro sobre a participação do Trio de Ferro nos últimos campeonatos. Confira aí. As idas e vindas dos times paranaenses já estão mais do que comum. Atlético, Coritiba e Paraná Clube já estão acostumados a subir e descer de divisão. Hoje o time que está em destaque no Campeonato Brasileiro é o Atlético Paranaense. Mas o estado do Paraná está longe de alcançar os títulos dos outros estados brasileiros. Hoje o Paraná possui apenas 2 títulos do Campeonato Brasileiro, empatando com a região Nordeste, ganhando apenas da Bahia, que possui 1 título. O estado do Paraná está atrás de Minas Gerais, que possui 4 títulos, do Rio Grande do Sul, que possui 8. Também está muito atrás do Rio de Janeiro, que possui mais de 15 títulos no total. E, em disparada, São Paulo, com mais de 25 títulos de campeonatos brasileiros. E aí cabe a nós nos perguntarmos o porquê dessa má atuação dos times paranaenses. É culpa dos times próprios? É culpa da torcida? É culpa da má administração? Pergunto a você aí no Tela 1. Muito bem. Pois então, Ayrton, eu vou começar perguntando para a Nádia, primeiras damas, tá certo? Claro. Vamos partir dessa. dessa. De machista. Cuidado com isso daí. Então, Nádia, na tua opinião, afinal de contas, a culpa do futebol paranaense não ganhar tantos títulos? O futebol paranaense ele é desfavorecido por parte de arbitragem ou por parte da CBF, enfim? Ou você acha que é a má administração dos dirigentes de cada clube? Eu acho que não tem um fator X ou Y, são vários que compõem, né? Muita questão financeira, hoje é muito difícil o Atlético, já há algum tempo, Atlético, Coritiba, Paraná, enfrentarem ou concorrerem com times como Flamengo, Corinthians, que tem muito mais verba, São Paulo e outros times. Falo mais do eixo Rio-São Paulo, mas você vê também, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que a gente vê ali que tem uma quantidade maior de títulos que a gente. O Internacional tem muitos sócios, o Grêmio tem muitos sócios, eles são muito bairristas e cobram muito. Então não dá para dizer que é um aspecto X ou Y, são várias questões que realmente eu acho que a gente está muito atrás. 2 títulos com o Coritiba só em 85, com o Atlético em 2001, é pouca coisa. Mas eu ainda acho difícil a gente chegar para bater de frente com essas equipes num futuro próximo. Vai ser acaso. E você, Ayrton? Concorda com o que a Nádia está falando? Eu concordo com a Nádia, que eu acho que o título que nós podemos conquistar, e a Nádia concorda comigo, é o da Copa do Brasil. Copa do Brasil. É o título dos times chamados médios do futebol brasileiro, como o Criciúma ganhou, o Juventude ganhou, e times até pequenos mesmo, como o Santo André e o Paulista Jundiaí. Agora, qualquer análise desse assunto, a gente tem que falar um pouquinho da história do Brasil e do futebol brasileiro. O Rio de Janeiro foi capital da República até 1960. Então, tudo era o Rio de Janeiro, não só no aspecto político-administrativo, mas as artes, o entretenimento, os modelos de vida do Brasil estavam no Rio de Janeiro. Todo mundo via na Rádio Nacional e, consequentemente, a Rádio Nacional, por ser do Rio de Janeiro, transmitia os jogos do Maracanã, os jogos dos times cariocas. Os paranaenses, a maioria torcem para quem? Fica hoje, eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo e aquela pitada de gaúchos no oeste do estado. Então, você já tem, desde aquele período, estou falando que o Rio de Janeiro não é a capital do Brasil há 64 anos, mas ainda há ecos dessa disseminação do futebol carioca
não só no próprio estado do Rio de Janeiro, mas no norte e no nordeste, primeiro devido às ondas do rádio. Depois, quando a televisão se aproximou do futebol e esse casamento ficou mais forte, principalmente a partir dos anos 80, o primeiro time que estava bombando na época era justamente o que já tinha mais torcida. Então você pega a televisão e o time que tem mais torcedores está jogando bem, que era o Flamengo, então, isso se multiplica. Aí você tem São Paulo, que também se estabeleceu na primeira metade do século passado como uma força econômica. São Paulo sempre teve uma situação de oposição a discursos nacionais, principalmente quando esses discursos vinham do Rio de Janeiro. Não à toa, os jornais que tinham no Rio de Janeiro eram o Jornal do Brasil, o Globo, e os jornais de São Paulo são o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Em São Paulo, a Avenida Paulista é lá em cima e a Avenida Brasil é lá embaixo. Então, o futebol paulista no próprio Estado ficou muito forte, e as áreas de imigração paulistas, as áreas de influência, um pouco pelo rádio, pela própria mobilidade das pessoas, atingiu parte de Minas Gerais, parte do Mato Grosso, norte do Paraná. Aí você concentra uma grande força da torcida paulista. Aí mais adiante, já nos anos 90, veio a Parmalat e injetou dinheiro pesado no Palmeiras. Aí, trazendo assim os melhores jogadores que poderia se trazer, o Palmeiras começou a ganhar títulos, consequentemente o Corinthians teve que reagir, teve o período do São Paulo bicampeão mundial e agora em 2005 tricampeão mundial. Então o futebol paulista, que era uma coisa mais localizada, começou também a ficar muito forte nacionalmente. Nos anos 80, por exemplo, o futebol paulista não havia Copa do Brasil. O futebol paulista só ganhou um título, que foi de 1986, uma final entre São Paulo e Guarani. Veja como a distância entre Rio e São Paulo, os anos 80 foram do Rio de Janeiro e os anos 90 o barco virou para São Paulo. Aí, vou tentar não me alongar muito, mas nos anos 60, o terceiro eixo que apareceu foi Minas Gerais. Aí o Cruzeiro, com a construção do Mineirão, na época você construía um grande estádio, ainda aquilo era um trunfo. E calhou da construção do Mineirão em 1966, propiciar de cara aquele grande time do Cruzeiro que se aproveitou de que o América Mineiro havia fechado as categorias de base, que dava problema, gastava-se muito, e o Tostão, por exemplo, foi para o Cruzeiro, entendeu? Aí deu esse acontecimento. O Cruzeiro subiu, o Cruzeiro, que sequer era o grande time da massa, forçou o Atlético Mineiro a fazer um time bom também, e nos anos 70 o Atlético Mineiro também foi campeão brasileiro. Aí fechando, aquele eixo do que a gente fala dos quatro grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, até os anos 60, ainda havia muita rejeição no interior do estado do Rio Grande do Sul ao cara que morava no interior torcer para o Grêmio e para o Internacional. Eles não viam essa dupla como times gaúchos, eles viam como os times de Porto Alegre. Mas, com a abertura do Campeonato Brasileiro, esses times de Porto Alegre começaram a ganhar os títulos. Então, e eles já tinham a vantagem de ter uma proximidade com o eixo Rio-São Paulo, então o cara do interior podia se apegar ao Grêmio Internacional, aos times da capital. E a força do rádio lá é um negócio escandaloso. O Rio Grande do Sul é o estado que mais gosta de futebol, e que mais consome futebol, e o que mais ouve rádio. Em 1958, a Rádio Goiânia fez uma Copa do Mundo, que era uma coisa restrita a rádios praticamente do eixo Rio-São Paulo. Então, você imagine o cara poder ouvir a comunicação do Estado falando lá da Suécia. Então, todos esses fatores contribuíram para que esses centros tivessem um mercado que é muito maior do que o do Paraná, da Bahia, de Pernambuco e de Goiás. Então, só para ilustrar um pouco, isso tudo faz com que a gente não tenha um mercado a ponto de poder brigar por mais verbas, ter mais público. A gente cai naquela conversa de que os times paranaenses, na verdade, o Atlético e o time do Paraná, são times municipais, da região metropolitana, talvez até o litoral, até a Ponta Grossa. E, enfim, ajuda, acho que, a explicar um pouco dessa timidez paranaense do futebol. Só rapidinho, só para fechar o bloco, você falou da categoria de base. Será que o futebol paranaense não consegue ganhar tanta coisa porque investe na base e, de repente, o jogador some? Eu acho que aqui a gente está certo em investir na base porque a gente não tem como concorrer para buscar jogador. Hoje, por exemplo, estava conversando com o presidente do Coritiba, ele até falou que sonhou um pouquinho com o Michel Bastos. Ele até tinha ido conversar com o Michel Bastos, se eu não me engano, no ano passado, fazer algumas sondagens nele e tentou repatriar o Michel Bastos agora nessa temporada. O Michel Bastos para o Coritiba pediu R$280 mil, com o São Paulo fechou por 350. Então, a gente já não teria dinheiro aqui no estado do Paraná para pagar R$280 mil para um jogador. Imagine 320, 350 mil, não tem como concorrer. Então, a gente tem que sim se colocar como clubes formadores. O Atlético, para mim, é referência nisso. Vai ganhar muito dinheiro com o Marcelo, como ganhou com o Manuel, como vai ganhar com o Marcos Guilherme. E o Coritiba, que parou com essa leva, que ganhou
com o Keyson, ganhou com o Henrique. Tem que voltar a investir na categoria de base, que não dá pra gente competir. Não adianta competir com o eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, a gente vai sempre perder. Então, clube formador, a gente faz dinheiro, vende e lucra nisso. Eu acho que aí a gente tem que olhar para a base mesmo e não querer concorrer frente a frente com os times de fora para contratar grandes jogadores, não. Tá certo, então. E no próximo bloco, a continuação do debate sobre o futebol paranaense. Vamos discutir sobre o pequeno público encontrado nos estádios. Daqui a pouco estamos de volta.